CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, toda sexta-feira conosco, ao vivo, aqui no estúdio da Rádio CBN. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia, os ouvintes da CBN. Lembrando que também estamos aí na GTV, é só você acessar o nosso endereço www.gazetaonline.com.br/GTV e acompanhar as nossas imagens. Bem, Gilberto, hoje a gente conversa sobre hábitos comuns, mas que não são nada saudáveis para quem? Exatamente, para nós e para os nossos computadores, celulares, smartphones e tudo mais, viu, Fábio? Os hábitos são ações ou comportamentos que fazemos sem pensar, né? Uma coisa meio que no automático, mas esses hábitos também podem trazer alguns problemas para a gente, e principalmente no mundo da tecnologia, que não é diferente disso, né? Quem já não usou aquela tal senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou aquela senha chamada de senha, né? Quem já não abriu, por curiosidade, o link lá de um e-mail mandado supostamente por um amigo, né? E aí descobriu que estava com vírus, né? Então, senha chamada de senha eu nunca fiz, não. Mas várias pessoas utilizam, infelizmente, viu? O resto já, mas tudo bem. Então, um dos comportamentos mais comuns e perigosos de se fazer, ou de não se ter nesse mundo da tecnologia, é, por exemplo, não fazer backup. Né? Ou seja, uma certeza a gente tem, viu, Fábio? HDs, CDs, DVDs e pendrives vão falhar algum dia, com certeza absoluta. Então, se a gente já sabe disso com antecedência, confiar que esses dispositivos vão ficar por longo prazo com seus dados é um risco extremamente alto. Então, por que não fazer backup? Então, o ideal é que você faça uma cópia em outro HD, ou em CDs, ou em DVDs, né? Pendrives não, mas em dispositivos como esse, mais de um, e você guarde, inclusive, em locais diferentes, né? Inclusive, você pode até fazer backups em dispositivos que estão na rede. Tem vários serviços hoje que fazem backup na nuvem. Você pode copiar para a internet, em locais específicos para isso. Seus dados, eles ficam armazenados lá, né? É um pensamento meio neurótico? Provavelmente sim. Mas como diz Paul Otellini, o CEO da Intel, no mundo da tecnologia, só os neuróticos sobrevivem. Então, interessante. Então, uma vez eu comprei um pendrive para guardar minhas fotos e deixei lá no canto. Será que um dia eu vou precisar e vou ter uma surpresa agradável? Exatamente. O choque mecânico em pendrive é mortal. Se caiu no chão, já vi várias situações dessas. Com choque mecânico, simplesmente o pendrive para de funcionar. Então, cuidado com isso, né? Ok. Outro comportamento muito ruim, um hábito muito ruim que a gente usa em vários notebooks é, por exemplo, você usar o notebook em carros ou ônibus. Já vi várias pessoas fazendo isso, né, usando o notebook dentro de um carro e o carro em movimento. O que acontece é que os discos rígidos, os HDs, são dispositivos mecânicos, que com o buraco que o carro passa, uma freada mais forte, pode fazer com que seja danificado o HD. Para quem precisa usar esse tipo de computador, ou esse tipo de uso, fazer esse tipo de uso, né, a recomendação é você usar computadores que tenham aqueles discos em estado sólido, que são em memórias flash. E aí não tem parte mecânica, não tem como atrapalhar, ou você queimar, ou danificar esse dispositivo. Né? Outra questão muito comum também é as pessoas que usam notebook em cima da cama, ou em cima de uma almofada, ou de um travesseiro. O que acontece? Como a superfície é macia, você tampa as entradas e saídas de ar do notebook, sobreacrescendo o notebook. E aí estraga. Queima, né? Na assistência técnica, eu conversei ontem com um profissional da assistência técnica. Um dos maiores problemas que eles têm enfrentado em computadores, notebooks que chegam até a assistência técnica, é superaquecimment. Danificam o processador ou o próprio HD. Mas então, aquilo esquenta tanto mesmo assim? Esquenta muito. É normal porque a gente usa um notebook aqui no estúdio, né? Eu toquei que estava tão quente que eu achei que estava com problema, mas Porque é normal ter um pouco mais quente do que um computador convencional. Porque o notebook é tudo apertado. Ou seja, o fluxo de ar dentro do notebook já é prejudicado naturalmente pelo espaço exíguo que tem na máquina. Se você ainda prejudica e fecha as entradas de ar, aí pronto, aí virou um forno, né? Vamos chamar assim. 3223-5911 é o nosso telefone para você também tirar dúvidas aqui com o Gilberto Sudré ao vivo conosco. Tem o nosso Twitter, o @CBNVitória, e ainda o nosso e-mail, cbnvitoria@redegazeta.com.br. Isso. Por último, Fábio, para a gente falar aqui de um último hábito também muito prejudicial, no caso de notebooks ainda, muitas pessoas deixam o notebook, saem, vão fazer alguma coisa, e deixam o notebook, por exemplo, no porta-mala do carro. Além do risco, obviamente, do roubo, a temperatura alta que o carro fica quando ele está no sol, por exemplo, danifica diretamente as baterias. O tempo de vida das baterias acabam encurtando bastante. Então, dicas aí de hábitos que você pode ter ao longo da sua vida, né, para
melhorar sua convivência com o mundo da tecnologia. Entendo. Nós recebemos então, falando aí, já que você disse dos neuróticos, que são os que sobrevivem, a nossa ouvinte Juliana, lá da Praia da Costa, ela perguntou pelo nosso Twitter se ela pode fazer backup em HD externo e ter um HD externo só para esse tipo de backup. É um excelente, obrigado Juliana pela participação, e é um excelente hábito, né? Você ter, inclusive não um, mas até mais de um HD externo, que você pode usar o HD externo só para backup. Então você tem, por exemplo, 2, né? E aí você copia seus dados que estão no notebook para o HD externo também. E aí você guarda um, né, num armário e outro HD externo num outro armário. Por exemplo, né, imagina que ou acontece algum problema com o armário ou acontece um assalto e a pessoa leva o notebook ou leva o HD externo, você ainda tem um outro HD externo guardado num lugar escondido, alguma coisa assim. Porque a gente tem que pensar também uma coisa importante, Fábio. Muitas vezes as nossas informações guardadas no notebook valem muito mais do que o próprio notebook. Com certeza. Suas fotos, seus vídeos, suas informações, aulas de quem é professor, ou documentos de quem é, por exemplo, um advogado, com várias petições guardadas no computador. Imagina você ficar sem aquilo da noite para o dia. Então é um negócio extremamente custoso, né? Custa muito. Eu não me recordo agora quem foi o artista, mas a gente acho que já até comentou que um artista tinha um CD pronto para lançar, estava todo no notebook dele, foi assaltado no aeroporto, ficou sem as músicas que estavam sendo preparadas para um lançamento. Eu não me recordo quem foi. Veja o custo dessa situação. O preço do hardware é irrisório, perto de uma perda de uma situação como essa, né? Com certeza. Então, é muito complicado, né? Gilberto Sudra, tem uma dica de segurança para a gente? Lá. A dica de segurança, a dica de segurança da semana é um vírus brasileiro que chega como atualização do Banco Itaú, falso, obviamente, e o mais interessante é que esse vírus, Fábio, ele tem dificuldade de ser detectado pelos antivírus atuais. Como ele é um vírus bastante novo, alguns antivírus no Brasil não detectam ele como vírus. Então você recebe um e-mail como se fosse uma atualização do Banco Itaú, sugerindo que você clique lá num anexo para poder instalar uma atualização, e na verdade ele é um vírus. E ele, por ser bastante novo, os antivírus não conseguem detectá-lo. Então, muito cuidado quem recebe o e-mail do Banco Itaú, lembrando que os bancos não mandam atualização por e-mail, não mandam contato por e-mail, né? Ou seja, provavelmente se você recebe um e-mail dessa natureza do seu banco, é falso. Não é do seu banco, é um e-mail falso. Então, muito cuidado com isso. É bom a gente lembrar, né, que o Itaú e o Unibanco passaram por um período de fusão e prevaleceu a marca Itaú, então mesmo assim não é para acreditar nisso. Não é para acreditar nisso, exatamente. Ok. O Luiz Carlos, Gilberto Sudré, ele nos ligou no 3223-5911 agora e mandou a questão sobre a temperatura do notebook. Se tem um tipo de ventilador para colocar em cima, então algo que melhore essa condição. Boa pergunta, Luiz Carlos. Tem sim. Na verdade tem algumas bases que você coloca o notebook, seja como se fosse uma base fixa, só que a base tem embutida na base alguns ventiladores que melhoram a refrigeração do notebook. Então você tem bases que ligam na tomada, né, que o ventilador é tocado pela tomada, e tem bases que você liga na porta USB. E os ventiladores são mantidos, né, são energizados pela saída USB do notebook. E são bastante interessantes. Quem usa o computador muito tempo, por exemplo, no colo, precisa no colo um local macio, essas bases são ideais para manter a refrigeração do notebook. Ah, muito bom. E o custo? É caro? Não, a última vez que eu vi, em torno de 30 ou 40 reais, até bases bastante caras, sofisticadas, com iluminação, na ordem de 200 reais. Então tem uma gama bastante grande. Mas quem pode pagar mais também. Exatamente, né? Tem uma faixa bastante grande aí, né, dessa situação. Ok. Muito bem, vamos falar dos fatos da semana. Tem uma repercussão do fato que a gente comentou aqui na semana passada, do acordo Microsoft e Nokia. Para quem não lembra, a gente falou na semana passada que a Nokia anunciou que a partir da semana passada, todos os celulares novos que ela lançaria com o Windows Mobile 7. E ela abandonou o Symbian e o MeGo, que eram os sistemas operacionais que ela usava até a semana passada, né? Pois essa semana foi uma semana de protestos, viu? Muitos acionistas da Nokia, muitos técnicos da Nokia, inclusive propuseram a demissão do CEO da Nokia, né, e o retorno à situação anterior com o Symbian e com o MeGo. Por causa dessa confusão toda, as ações da Nokia caíram só na sexta-feira 10%. Isso tudo? Exatamente. Só por causa desse anúncio, ou seja, o mercado recebeu muito mal esse anúncio da Nokia abandonando o Symbian e indo para a Microsoft. Ok. Até eu mesmo questionei na época. Eu vou fazer com o meu, deve ser por aí. Exatamente. Né? Gera uma insegurança nos usuários, né? Então isso é muito ruim. Ok.
Vamos falar o Google Music. O Google agora vai lançar um concorrente do iTunes, aquela loja de músicas da Apple. Né? O Google agora começou a aparecer começaram a aparecer rumores no mercado que ela vai lançar em breve uma loja dessa de músicas para o mundo todo. O que falta para o Google ainda, Gilberto? Exatamente. Coisa. Exatamente, né? Lembrar também que na semana que vem, na terça-feira, dia 22, sai a correção do Windows 7. Ou seja, a Microsoft lança a primeira grande correção no Windows 7. Então, quem é usuário desse sistema operacional, fica ligado no site da Microsoft e na atualização automática, que tem aí uma atualização grande com correções de vulnerabilidades, erros e tudo mais, a partir de terça-feira da semana que vem. A questão do notebook desperta muita curiosidade dos nossos ouvintes, Gilberto. Ainda mais nós estamos ao vivo, 10 horas 21 minutos, e o nosso telefone é aberto para quem quiser participar também, é o 3223-5911. Tivemos aqui a participação do Patrício, de Cariacica, está te perguntando, é errado usar o notebook ligado na tomada? Não é errado. Essa é uma dúvida muito comum. Muitas pessoas falam que eu tenho que deixar o notebook desligado, tirar a bateria quando estiver ligado na tomada, né? Eu fiz uma pesquisa com uma série de profissionais da área de eletricidade e de eletrônica, inclusive em uns sites de fabricantes de notebooks, e ninguém fala que isso é uma prática que deve ser feita. Todo mundo recomenda que você use normalmente o notebook ligado na tomada, porque o controlador de carga da bateria vai manter a bateria vai carregar a bateria até o limite dela, depois ele não vai carregar mais. E aí, a única referência que eu encontrei foi do site da HP, que falava que para os seus notebooks, se você vai deixar o notebook ligado na tomada por vários dias, então não são horas, são dias. Aí ele recomendava realmente que você tirasse a bateria do notebook. Mas se você vai usar em períodos curtos, né, do notebook, tipo algumas horas, que você não teria problema de manter o notebook com a bateria no notebook. Lembrando que se você tira a bateria do notebook, você perde uma grande característica do notebook, que é, caso tenha algum pico de energia, você vai perder tudo que está no computador. Né? E quando você está com a bateria instalada no notebook, mesmo que falte luz, o notebook vai continuar funcionando e você não vai perder nada que está no notebook. Boa observação, Gilberto. É uma boa vantagem, né, em relação a isso aí. O Hugo Morales Garcia, ele escreveu para o nosso @CBNVitória, o Hugo usa o Twitter, e ele diz assim, já perdi, falando agora dos backups. O Hugo falou assim, já perdeu fotos porque ele não tinha o backup, e hoje ele tem 3 locais para backup dele. Muito bem. Eu também sou neurótico por backup, tenho 3 também, viu? Sou que nem você aí. Parabéns pela disposição. Eu também tenho backups à vontade, viu? Só que aí também chega a questão aqui da Maria, que mora no centro de Vitória. A Maria questionou pelo nosso Twitter também. O HD externo, ele pode conter vírus? A gente pode passar vírus para ele? Boa questão, Maria. Obrigado pela participação. Pode sim. Então perder tudo, né? Perder tudo é mais difícil, mas, por exemplo, você pode, o HD externo pode ser uma ferramenta de transferência de vírus entre as máquinas. Por exemplo, imagine que seu notebook ou sua máquina tem um vírus, quando você pluga o HD externo, o vírus ele vai se hospedar no HD externo. Se você leva esse HD externo para uma outra máquina, na hora que você plugar o HD externo na outra máquina, ele pode, esse vírus que está, vamos chamar assim, dormindo no HD externo, pode infectar a outra máquina em si. Então ele pode sofrer também numa situação de um pendrive, por exemplo, que você leva o pendrive e o vírus acaba sendo transportado para várias máquinas através do HD externo. Ok. O Jonas Dias, nosso ouvinte de Cariacica, também ligou no 3223-5911 e perguntou, Gilberto, que questionou, mas eu não sei se a gente pode responder. Ele disse que recebeu um e-mail falso de um banco e clicou, assim, pelo que eu estou entendendo, e questiona quem ele recorre quando acontece isso. Não tem a quem recorrer, infelizmente, Jonas. Porque esse é um e-mail enviado por um hacker, provavelmente, que queria, na verdade, não para você, para centenas ou milhares de pessoas diferentes. E ele estava querendo, na verdade, infectar máquinas para roubar número de contas, cartão de crédito e tudo mais. Então não tem muito a quem recorrer, porque é até difícil você chegar a quem é a pessoa, né, que enviou esse e-mail. Então a única alternativa é se precaver contra essas questões. Ok. Ainda no nosso e-mail, cbnvitoria@redegazeta.com.br, no nosso quadro aqui CBN Tecnologia, nós temos o questionamento para Gilberto Sodré, da Luzia, que mora em Jardim Cambori. Ela disse que usava no break, só que o computador dela não liga mais depois que ela viu que deu um curto na tomada.
pode ter queimado a fonte porque o no-break não funcionou. Mas provavelmente, como o curto aconteceu entre o no-break e o computador, né, Luzia, provavelmente é a fonte do computador que queimou. Isso acontece, na verdade, provavelmente um mau contato na tomada de saída do no-break para o computador acabou queimando a fonte. Né? Acontece, na verdade, como o transiente, né, o problema não passou pelo no-break, ele não pôde proteger o computador, já que era a ligação do no-break com o computador. Então ele não conseguiu proteger o computador disso. Ela questionou se o custo de uma fonte é caro para um PC de mesa. Não, normalmente não. Deve estar em torno de uns 50 ou 60 reais uma fonte. Né? Ok. Em torno disso. Ainda no nosso Twitter, que é a nossa comunicação direta, Gilberto, o Luiz Paulo Marçal, hoje muita participação, hein? Muito bom, muito bom. O Twitter é a nossa comunicação direta aqui, porque o Luiz Paulo Marçal, ele perguntou, e para jogos, existe uma placa de vídeo específica para notebook? Que seja externa também? Não, para notebook, placas externas não. O que acontece é que quem gosta de jogos, né, como o notebook já é um hardware bastante compacto, feito especificamente para aquele uso, o que acontece é que alguns notebooks são feitos com a placa de vídeo já específica ou uma placa de vídeo melhor para jogos. Então, se você gosta de jogos, é aficionado por jogos e pretende comprar um notebook, procure equipamentos que já tenham placas de vídeo com aceleradora de vídeo, com aceleradora 3D, que aí você já vai ter uma performance bem melhor para jogos. Trocar a placa de vídeo em notebooks é bastante raro. Assim, eu, pelo menos, não conheço nenhum notebook que permita você trocar a placa de vídeo do notebook. Ele já vem com aquela placa e você não tem como mexer. Quem está com dúvida, Gilberto, quiser entrar em contato com você? Então, através do @Gilberto Sudré no Twitter, o e-mail, cbntecnologia@gmail.com, e daqui a pouquinho tudo isso que a gente está falando aqui e mais o áudio do programa vai estar lá no gilberto.sudré.com.br. Até o questionamento aqui do Jalber da Serra, que acabou de nos ligar, ele pergunta se existe uma ferramenta mais fácil para fazer backup. Não é difícil fazer um backup, né? Não é difícil. Você pode fazer. O backup é uma cópia, então você pode até usar a própria cópia do Windows, né, para copiar seus arquivos diretórios do seu disco local, no seu computador ou no seu notebook, para o HD externo. Na próxima semana, já que é a pergunta dele, eu vou trazer aqui algumas sugestões de aplicativos para fazer backup. Ok. Então, tá a promessa para sexta-feira da semana que vem. Eu estou aqui e a gente vai trazer algumas opções de ferramentas de backup. Ok, Gilberto, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado a você, Fábio. Obrigado aos nossos ouvintes. A grande participação, muito legal, que estou aqui à disposição para a gente tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E até a próxima sexta.